Salve Maria, sejam todos bem-vindos à Luz da Verdade, este canal que existe já há alguns anos e teve o nome dado por Dom Tomás de Aquino, à Luz da Verdade, com o intuito de fazer um apostolado da doutrina católica e daquilo que foi realmente revelado por Nosso Senhor, a verdade de fato. Este é o primeiro vídeo que nós fazemos. Meu nome é Maiane, eu sou formada em pedagogia, sou mãe de família, sou católica tradicional. Minha conversão se deu mais ou menos no ano de 2011 e de lá para cá um aprendizado constante e contínuo e muitas lutas, muitas batalhas. Então, hoje nós temos aqui um especial, é a primeira vez que nós estamos gravando aqui um vídeo em nosso canal e trouxemos hoje uma pessoa ilustre, muito querida por todos, de um grande conhecimento, que é o professor Carlos Bezerra. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Maiane, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos a participação do senhor, não temos nem modo de agradecer, na verdade, por essa imensa participação. Então, hoje, o professor Carlos Bezerra ele veio nos falar também um ponto muito importante sobre a verdade. Nós tivemos a oportunidade de nos conhecer há alguns anos atrás, nós chegamos a trabalhar juntos no âmbito da educação. O professor Carlos é formado em História, mas muito mais do que o diploma, ele faz as pesquisas históricas, ele realmente busca conhecer a verdadeira história. E eu sou formada em Pedagogia, infelizmente tive uma educação ruim no que diz respeito à parte histórica, né? Peguei o ensino médio com essa história muito moderna, que é repassada por aí, com muitas falsas explicações sobre, principalmente no que abrange, no que se refere à Igreja Católica. E hoje nós trouxemos aqui um tema muito importante que deve ser do conhecimento de todos, porque a falta deste conhecimento implica na não conversão de muitas almas, que é a Inquisição. Muito polêmico, que o professor Carlos vai nos fazer aqui, nos explicar de forma bem esclarecedora os pontos errôneos, os pontos incorretos que existem sobre a Inquisição. Então, professor Carlos, o que o senhor tem a nos dizer sobre a Inquisição, o processo de Inquisição, como se deu e o que foi, na verdade, por gentileza? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é separar a Inquisição em seu contexto histórico da lenda negra sobre a Inquisição. O que se ensina nas escolas, de um modo geral, é a lenda negra da Inquisição, ou seja, aquilo que a Inquisição não foi. E aquilo que se diz que ela foi baseada em fontes erradas, em interpretações erradas. A Inquisição, para a gente entender bem o que foi a Inquisição, a gente precisa entender o contexto histórico em que ela se deu, o seu desenvolvimento histórico, ou seja, dentro do tempo histórico em que ela existiu. E a gente precisa levar em consideração um monte de fatores que, no decorrer dessa nossa conversa aqui, a gente vai esclarecendo aos poucos. Mas, como o nome diz, Inquisição, a Inquisição era um processo jurídico inquisitorial, onde se faziam as perguntas para esclarecimentos sobre certas questões que eram graves na época. Para a gente ter uma noção da gravidade dessas questões, a gente precisa falar sobre as heresias. É um tema pouco falado nos dias de hoje. E para a gente falar sobre as heresias, a gente precisa conhecer um pouquinho da doutrina católica e dessa maneira situar o problema da heresia no tempo da Inquisição. Por quê? A heresia ela está dentro de um âmbito religioso e o momento histórico em que se dá a Inquisição era um momento religioso. E, portanto, nós precisamos desfazer aqui alguns mal-entendidos. O primeiro deles é o que nós chamamos de anacronismo histórico. Anacronismo histórico é um erro que muitos historiadores cometem, e esse erro consiste em transportar um fato histórico para além do seu tempo e procurar analisá-lo segundo os critérios dos dias atuais. É fazer um recorte de um período histórico específico sem considerar o seu contexto histórico e transportá-lo
à luz dos dias atuais e procurar julgar este acontecimento histórico. Para a gente entender a Inquisição, precisamos colocar nossa mente em conformidade com o tempo histórico em que ela foi aplicada. E no tempo histórico em que foi aplicada a Inquisição, havia, de fato, uma preocupação muito grande com um problema que afetava todo o tecido social, que era chamada heresia. A palavra heresia significa escolha, ou seja, a partir do momento em que se tem definida as verdades de fé, os dogmas, não cabe ao fiel católico, lembrando a vocês que a Inquisição, como instrumento jurídico da Igreja Católica, existiu no âmbito católico. Esse é um ponto importante para que vocês entendam que a Inquisição não atuava juridicamente fora deste campo do catolicismo, da catolicidade. Portanto, ela não tinha força jurídica sobre os não católicos, por exemplo, sobre judeus, sobre muçulmanos e mais tarde, sobre aqueles que estavam fora da igreja por excomunhão. A heresia, então, se dá no âmbito católico, ou seja, aquelas pessoas que, por escolha, fazem uma espécie de seleção, determinando aquilo em que elas podem crer e aquilo que elas não podem crer. E dessa maneira, como toda a sociedade estava ordenada em função do bem comum promovido pela fé católica, o elemento que se punha contrário a essa fé católica desencadeava assim uma série de consequências sociais que afetavam o tecido social e punha em risco a própria convivência pacífica daquela sociedade cristã. Então foi nesse sentido que foi necessário se estabelecer um tribunal eclesiástico que ficou conhecido como Inquisição. E no que consistia esse processo? Como era feito esse tribunal, diante de tantas acusações de abusos, acusações também de torturas, durante talvez o próprio tribunal, ali no ato das perguntas, no ato das... Muito bem levantada essa questão, porque esse aí é o princípio dos mal-entendidos com relação à Inquisição. Então, como eu disse, o primeiro erro é o erro anacrônico. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a Inquisição existiu num período histórico em que não havia uma ciência forense como existe hoje. Ou seja, se um crime é cometido hoje, pela sofisticação da técnica forense, dificilmente esse crime ficará insolúvel. Por quê? Porque existem vários equipamentos que permitem a investigação profunda, até chegar aos fatos como eles aconteceram. Nós temos aí vários casos na justiça brasileira que dão um bom exemplo disso. Por exemplo, o caso da menina Isabela Nardoni, se não me engano, que ocorreu em 2010 ou 2011, se não me falha a memória, em que o próprio pai havia jogado a filha do alto do prédio, do 10º andar. E só foi possível descobrir que ele era, de fato, o assassino devido à ciência forense, essa especialização da técnica e dos equipamentos de ciência. Naquela época da Inquisição, nós estamos falando aqui do século XII, século XIII, não havia essa técnica. Portanto, se um suspeito de um crime ele fosse pego, era necessário que se aplicasse certos procedimentos para que se chegasse à verdade. Isso não é uma prerrogativa da civilização cristã ou da sociedade medieval. Era assim que era aplicado no mundo desde o princípio até aqueles tempos. Ou seja, a própria justiça do Estado, não tendo os recursos necessários para apurar a verdade com aquela certeza infalível, ela usava de meios coercitivos, de força, para fazer com que o réu ele de alguma maneira confessasse o seu crime. E por isso, então,
a aplicação da tortura, por exemplo, que é um dos grandes males que são atribuídos à Inquisição, não era uma prerrogativa da Inquisição, muito pelo contrário, como a gente vai falar um pouco depois, era uma prerrogativa de todos os estados, desde o princípio da Antiguidade até a Idade Média. A aplicação da tortura para se obter a verdade por parte do acusado. Era um procedimento comum. Outro procedimento comum era o ordalho. Era uma prática que existia nos reinos bárbaros e que existe até hoje em alguns povoados da África ou das selvas ali das ilhas da Indonésia, onde se aplica o ordalho, chamado juízo dos deuses. Então você tem uma contenda entre duas partes e não tendo como definir infalivelmente quem está com a razão e quem está mentindo, então fazia-se um juízo, utilizando a própria força da natureza. Por exemplo, uma bacia de água fervendo, os dois punham a mão lá, e o que tirasse a mão, e depois se verificasse que a ferida sarou primeiro do que a do outro, este estava com a verdade e o outro então era o culpado. Então esse é um procedimento que se fazia, e ainda se faz hoje em muitas partes do mundo, do ordalho. Era uma prática no mundo bárbaro, quando a Igreja Católica começou a civilizar os povos bárbaros e começou a instruí-los e catequizá-los na fé católica. E dessa maneira, a Igreja, ao contrário do que dizem, ela foi aos poucos eliminando essas práticas de tortura. Porque lembre-se vocês que o tribunal eclesiástico da Inquisição era formado por juristas, eram homens extremamente capacitados, eram dominicanos, eram de ordens religiosas dedicadas ao estudo. Lembre-se também que na Idade Média foi que criou as universidades. Então, estes homens que eram os inquisidores não eram maníacos, sádicos e nem pessoas fanáticas religiosas que tinham prazer em torturar as pessoas. Esse é o quadro pintado pela lenda negra da Inquisição. Mas a realidade é todo o contrário disso. Então, o que ocorria? Uma denúncia, procedimento normal. Uma denúncia, essa denúncia dava conta de que uma determinada pessoa ou determinado grupo de pessoas praticavam a heresia. Nós já vamos ver que no momento da criação desse tribunal eclesiástico da Inquisição, isso era extremamente necessário. Nós vamos contar essa história. Mas fazia-se a denúncia. O inquisidor chegava e ele ia apurar essa denúncia. Primeiramente, ele fazia uma investigação das duas partes, da parte que fez a denúncia e da parte denunciada. Se procedesse a denúncia, veja bem que não podia ser uma denúncia descabida, tinha que ser uma denúncia que tivesse uma base e uma boa referência comprobatória. E dessa maneira, a pessoa acusada era chamada a responder. Nós estamos fazendo perguntas, por isso o processo chama-se Inquisição, é um processo de perguntas e respostas. Então, tirem da cabeça de vocês essa imagem de uma sala escura e uma pessoa sendo torturada, sendo inquirida sob tortura, sob pressão. Não era assim. Eram perguntas simples. E à medida em que as perguntas avançavam, ia se verificando se aquele que era acusado de heresia era um herege material ou se ele era simplesmente alguém que desconhecia a doutrina e afirmava coisas contrárias à doutrina sem que tivesse culpa nisso. E se fosse esse o caso, a pessoa era dispensada. Verificava-se que a denúncia era uma denúncia que não tinha muito sentido. Agora, se verificasse que a pessoa tinha conhecimento da heresia que professava, ela era advertida, havia uma advertência primeira. Depois dessa advertência, se ela insistisse num outro interrogatório, se ela insistisse, aí ela era advertida pela segunda vez. Na terceira vez, aí sim ela deixava de ser herege material para passar a ser herege formal. Quando haja a advertência e quando há a pertinácia na heresia. E se ainda assim
ele continuasse afirmando a heresia convictamente, a igreja procedia da maneira como a igreja sempre procede nestes casos. Além da advertência, dava-se à pessoa a penitência se ela compreendesse que ela estava em erro e que ela precisava se emendar. Então, se ela compreendesse isso, a igreja dava ali, então, todas as oportunidades para que numa confissão bem feita, numa contrição bem feita, ela fosse absolvida dos seus pecados, e dava-se aí, como a igreja sempre faz, no sacramento da penitência, uma penitência para ser cumprida. Muitos casos eram resolvidos assim. Muitos casos eram resolvidos assim. Agora, quando, depois disso, o herege voltava a cair em heresia, aí sim a igreja excomungava. Aí havia uma excomunhão. Mas observe que a execução da pena de heresia não era aplicada pela igreja. A igreja excomungava, ou seja, ele estava fora do corpo da igreja. Mas quem aplicava a pena era o Estado. Porque além da heresia ser um crime contra a fé, era também um crime contra o Estado. Porque lembre-se que o Estado era católico, as leis eram católicas. E o elemento que se punha fora da igreja, ele atentava contra o Estado. E por isso o Estado, então, aplicava a pena. Essa pena podia ser de várias maneiras. Podia ser prisão, e quando chegava aos casos mais extremos, pena capital, pena de morte. Jamais no processo inquisitorial era-se utilizado tortura, do princípio não se usava, passou-se a ser utilizado depois, mas jamais sem retirar sangue do acusado. E sempre com a presença de um médico, para não exceder os limites. Isso pode parecer, nos dias de hoje, algo extremado, mas para a época era algo atenuado para o que se tinha nos tribunais do Estado. Por isso que muitos presos comuns preferiam até mesmo ser julgados pela Inquisição do que ser julgado pelo Estado. As penas do Estado eram muito mais severas e as prisões eram muito piores. Por exemplo, uma prisão pelo Tribunal da Inquisição, sob a tutela da Igreja, este preso ele tinha direito à visita dos seus familiares. E mesmo assim, depois que ele se arrependesse e cumprisse a sua penitência, ele estava livre. O problema da aplicação da pena de morte é quando a heresia era quanto mais e quando ele não se retratava disso e preferia mesmo morrer sob a tutela do Estado. O senhor poderia nos informar se houve corrupção ali dentro desse período, pessoas, nós somos muito fracos, todos nós somos muito fracos, É importante quando o senhor salienta aí a questão de que a tortura, com todo o aparato que tinha aí de cuidados médicos, de todo o zelo que a igreja tinha diante do corpo da pessoa acusada, mas sobretudo o cuidado com a alma, que poderia realmente perder a alma diante da heresia e perder outras almas, pois ela poderia passar esse erro para as outras almas, mas ela tinha um cuidado da igreja. E nós temos essa tendência, nós podemos todos afirmar, de às vezes fazer sempre um julgamento temerário, Então a igreja observava com muito cuidado, buscava, foi muito importante o senhor falar isso, porque era uma implicação muito importante para a alma. Então, diante de tudo isso, diante da fraqueza humana também, é muito fácil nós estarmos aqui no século XXI e julgarmos os inquisidores lá da Idade Média e falar, porque eles não buscaram conhecer direito, porque eles não buscaram se informar ou fizeram um falso testemunho, e nós corremos esse risco também de fazer esse falso testemunho, até mesmo com o assunto da Inquisição, Então, será que houve corrupções? Há também as falácias sobre que havia Inquisição que não era católica. Sim. Ou quantas Inquisições houveram? É possível formular esse número? Sim. Veja bem, o mal espiritual é sempre maior do que o mal físico. Então, por exemplo, se um criminoso comum que comete um delito, um assalto, um estupro ou um homicídio, ele deve ser julgado
com rigores da lei e do Estado, aqueles que fazem mal à alma devem ser julgados com mais rigor ainda. Se Nosso Senhor advertiu isso, para que nós não tivéssemos medo daqueles que fazem mal ao corpo, mas sim dos que fazem mal à alma. E a heresia é um mal que é feito diretamente contra a alma. Por quê? Porque ela dissemina uma doutrina contrária à doutrina revelada por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós precisamos compreender que nosso Senhor Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, fundou uma religião, e esta religião chama-se Católica, Igreja Católica, e deixou os meios de salvação para essa igreja administrar. Portanto, é que no período medieval os estados submetiam-se à autoridade da igreja, porque eles compreendiam que a autoridade da igreja é maior, porque ela que cuida da salvação das almas, e a função do Estado é fornecer os meios necessários para as virtudes dos seus súditos e para que a igreja possa cumprir a sua missão salvífica. Então é por isso que o crime de heresia era um crime extremamente grave, e é uma pena que não é considerado mais assim hoje. Se fosse, a gente não teria essas blasfêmias na abertura das Olimpíadas, por exemplo. Se a Inquisição tivesse permanecido, só para dar um exemplo, não teria havido nem a Revolução Francesa, porque esses males eram cortados na raiz. Agora, veja bem, essa ideia da supremacia da religião sobre o Estado não foi inventada pela Igreja Católica. É assim que as coisas são. Esse é o princípio, da religião e da história. Quando a gente fala Inquisição, a gente pensa que isso é uma invenção da Igreja Católica. Mas é um erro pensar isso. O termo Inquisição, sim. Assim como, por exemplo, a gente pode usar aplicar o mesmo exemplo para a relação do purgatório. O purgatório foi uma invenção medieval? Não, o purgatório não é uma invenção medieval. A palavra é que surge depois. É da mesma forma a Inquisição. A palavra Inquisição é própria daquele contexto histórico, da Igreja Católica. Mas o procedimento religioso inquisitorial já existia desde dos tempos pagãos. Por exemplo, nosso Senhor Jesus Cristo foi julgado por uma Inquisição. E essa Inquisição, lógico que não chamava Inquisição, era o Sinédrio, o Santo Sinédrio, que na época de nosso Senhor tinha se corrompido e tinha se voltado de fato contra Deus, até o ponto de condená-lo, o Messias, condenar nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o processo que se dá no Sinédrio contra nosso Senhor Jesus Cristo é um processo de Inquisição, da mesma forma. Então, haviam diversas inquisições, usando aqui o termo, me apropriando do termo, mas para exemplificar que um tribunal eclesiástico, jurídico, que condenava os delitos contra a religião, sempre existiu na história da humanidade. Por que todo mundo só aponta o dedo para a Inquisição Católica? E também, havia também a Inquisição Protestante. Essa sim que queimava as bruxas na fogueira, E também uma acusação que é colocada contra a Igreja Católica, a caça às bruxas. Não, a caça às bruxas, meus amigos, se dava com a Inquisição Protestante. Havia a Inquisição Protestante. Vocês vejam, por exemplo, o filme chamado As Bruxas de Salem, que é um fato histórico conhecido nos Estados Unidos, na época da formação ali das 13 colônias, dos colonos quáqueres, que eram puritanos. Então, essa é uma história verídica. Assistam um filme lá. Um pai de família, ele foi seduzido por uma jovenzinha, ele não cedeu à sedução e ela caluniou, acusando de bruxaria. E ele acabou sendo enforcado. Então, assistam um filme lá, Bruxas de Salem, vocês vão ver que tem lá a Inquisição Protestante. E entre os católicos, o Tribunal Inquisitorial Católico jamais acusava uma pessoa de bruxaria, por essas práticas que são muito mais levadas pela imaginação e falta de prudência que os protestantes faziam. Então, no princípio, havia uma necessidade, um clamor popular por um tribunal eclesiástico para julgar crime de heresia. E isso se deu por duas razões. A primeira delas, a heresia dos cátaros. Então, os cátaros era uma heresia que vinha desde os Alpes, passando ali
pela região da Lombardia, vindo da Toscana, Lombardia, o Alpes, e chegava ao sul da França, na região do Languedoc. E ali disseminou-se uma prática muito parecida nos seus aspectos com o catolicismo, mas diametralmente oposto em doutrina. Por quê? Porque os cátaros eram piedosos, os cátaros pregavam a pobreza, pregavam as virtudes cristãs, pregavam os conselhos evangélicos, castidade, pobreza, obediência. Porém, a doutrina era absolutamente oposta, porque se os cristãos eles pregam os conselhos evangélicos, a pobreza, a castidade e a obediência por amor a Cristo, por amor a Deus, os cátaros faziam isso por ódio. Por ódio à matéria, porque julgavam-se aprisionados na matéria. Eles odiavam a carne, por isso tinham que flagelar a carne. Eles odiavam a procriação, por isso tinham que matar as mulheres grávidas. Eles odiavam a vida, por isso tinham que pregar o suicídio. Então, a ameaça cátara era, de fato, uma ameaça para a civilização como um todo, porque se a heresia cátara prevalecesse, nós teríamos uma desarticulação tão profunda na sociedade que essa mesma sociedade seria levada a seu fim. E algo deveria ser feito contra os cátaros. Era necessário que se combatesse essa heresia. Então, observe que era uma heresia que essa heresia tinha por princípio uma dualidade na divindade, ou seja, havia um Deus bom e um Deus mau. Era mais ou menos como a heresia dos maniqueístas da época de Santo Agostinho, que considerava esse Deus com uma duplicidade, o mal e o bem, como seres ontológicos. E, portanto, o Deus mau era o criador da matéria. E eles identificavam esse Deus mau com o Deus do Antigo Testamento. E por isso os cátaros também se diziam cristãos, porque eles se identificavam com aquilo que eles chamavam de Deus do Novo Testamento. Eles eram contrários a essa visão do Deus do Antigo Testamento, que eles consideravam um Deus cruel, e que esse Deus seria o criador da matéria, que aprisionava a divindade nessa matéria. E por isso deveria se combater tudo que era material. Então, a heresia cátara é a heresia gnóstica, a velha heresia gnóstica. Isso se disseminou pela Europa muito rapidamente, cresceu bastante na Europa, sem que a igreja tivesse ali a ação mais contundente. Por quê? Porque nesse período aí havia o Sacro Império Romano Germânico. O Sacro Império Romano Germânico, que tinha sido fundado e inaugurado ali com Carlos Magno. Carlos Magno, quando conquistou o reino da Lombardia, ali no norte da Itália, ele libertou a igreja dessa ameaça dos lombardos, e dessa maneira ele concede à igreja aquilo que a igreja vai ter durante muito tempo, que vai ser os seus estados pontifícios. E por isso ele vai ser chamado protetor da igreja, patrício da igreja, e ele vai herdar então a coroa dos lombardos, a coroa de ferro, e também a coroa de Roma. Por isso ele vai ser o imperador do Sacro Império Romano Germânico, uma espécie de continuação do Antigo Império Romano, mas desta vez sob a égide, sob a proteção da própria Igreja Católica. E esse Império Romano-Germânico, evidentemente, ele se submetia à autoridade da Igreja, mas era um império poderosíssimo. Isso foi assim até a fragmentação do Império Carolíngio, e depois essa coroa do Sacro Império Romano-Germânico vai passar para os alemães. Até chegar na época de Frederico II, que foi da dinastia dos Hohenstaufen, que foi uma dinastia que vem depois de Otto I, Otto Grande. E Frederico II, neste momento, a heresia dos cátaros abusava da sua autoridade. E de tal ponto que ele próprio julgava-se no direito de condenar aqueles que ele considerava hereges. Então a gravidade da coisa se dá por aí. Essa extrapolação do imperador de chamar para si problemas que era a igreja que devia resolver.
E, portanto, há um clamor popular para que a igreja faça alguma coisa. E é nesse sentido que a igreja vai criar o Tribunal da Inquisição. Então, no Tribunal da Inquisição, a igreja tinha todo o direito de instituí-lo, porque era a autoridade competente para julgar os crimes de heresia. E também houve um pedido das pessoas que não suportavam nem os cátaros, por um lado, e nem os abusos do imperador, por outro lado. Importante quando o senhor fala dessa disseminação dos cátaros, eu não sei como é que era o processo de comunicação na época, né? Mas se vai passando de uma região para uma região de forma lenta, como eu imagino que ocorreu naquela época, então é porque a igreja não resolveu o problema como as pessoas afirmam que ela resolvia, que ela chegava e matava, que ela chegava e torturava, que ela chegava e acusava logo todo mundo, né? Essa disseminação, se ela foi devagarzinho, e pela quantidade de regiões que o senhor falou e que ela abrangeu, então imagine passar isso de forma oral, talvez, né? Até chegar a alcançar uma quantidade de pessoas muito grande. Então, provavelmente, a igreja teve essa prudência também de observar. Porque é muito difícil separar o joio do trigo. Os cátaros, na sua aparência e nas suas práticas, muitas vezes, eles pareciam cristãos piedosos. Então, era muito difícil você identificar. Mas, dessa maneira, fazer essa confusão de doutrina é algo que, para nós, pode parecer absurdo, mas não é tão absurdo. É fácil de se fazer essa confusão, porque as pessoas julgam muito pelas aparências. Feita hoje, né, com a igreja moderna. Exatamente. Mas para você compreender a complexidade teológica que está por trás disso, então é por isso que os inquisidores eram formados, né? Eram pessoas capacitadas e formadas para conseguir identificar isso. Mas o problema foi que isso expandiu-se a tal ponto que o Papa, Inocêncio III, teve que convocar uma cruzada para isso, chamada Cruzada Albigense. E para fazer essa cruzada, então ele pediu apoio a alguns reis, que realmente estavam tendo muitos problemas com os seus vassalos, né, nos seus feudos ali, por questão da disseminação da heresia dos cátaros. E tem uma passagem muito famosa, né, porque um dos líderes, né, dessa cruzada albigense foi um homem que ficou muito famoso. Aliás, duas pessoas se sobressaíram na cruzada albigense, né? Um com a espada e o outro com o rosário. O primeiro, o Simão de Montfort, com a espada. E depois, São Domingos Gusmão, com o rosário. Então, estas duas coisas foram importantes para vencer a cruzada albigense. Isso faz a gente pensar que a oração vence o inimigo, mas a espada também é necessária, porque as pessoas hoje têm aversão, né, à violência. Os homens de hoje ficaram muito frágeis por causa do pacifismo, do modernismo. Mas a gente não pode esquecer a figura de Simão de Montfort. E é por causa da figura de Simão de Montfort, né, que nós temos lá na França Montfort, né, e mais tarde São Luís Maria Grignon de Montfort. Então, Simão de Montfort era um homem duro, era um nobre, mas um homem de guerra. E ele vai enfrentar os cátaros. Então, tem uma passagem dessa história, né, da cruzada albigense, em que eles chegam a uma cidadela dominada pelos cátaros. E nas portas ali da muralha, o soldado pergunta para Simão de Montfort: mas, senhor, como vamos saber quem é cátaro e quem não é? Aí ele diz assim: matai todos, Deus saberá quem são os seus. Então é uma coisa muito dura, mas era uma situação em que não dava para ficar ali fazendo pergunta para saber quem era e quem não era. Então, sacrifica. Né? É algo que a gente vê no Antigo Testamento, por exemplo. Né? Então, é duro, mas Simão de Montfort era um homem de muita fé, inclusive, né? Aí ele morre logo depois de sair da missa. Ele sai da missa, vai para a batalha e aí ele acaba morrendo. Então, para os dias de hoje, né, é inadmissível a gente conjecturar uma atitude dessa. Mas naquele momento ali era necessário. E ele agiu assim. Né? E, de fato, a cruzada albigense pôs fim à ameaça dos cátaros. E ela vai ressurgir mais tarde aqui e acolá, e sobre outras formas, inclusive nos dias de hoje. A ameaça cátara continua aí, sobre a forma
dessa agenda woke LGBT, né, que não faz outra coisa senão uma agenda contra a vida, promovendo a sodomia e o aborto. É mesmo a heresia dos cátaros. O que o senhor teria a nos falar sobre esses itens que são muito utilizados das torturas, se elas realmente são verdadeiras, né? Empalamento, berço de Judas, caixão de tortura, beira da angústia, roda da tortura. É muito nome. Como eu disse, a tortura sempre foi utilizada na história. Desculpe, desinformação. Sempre foi utilizada a tortura. E, sob certo aspecto, em certas condições, se justifica. Um exemplo muito claro. Eu falava isso para meus alunos, né, estão tão massificados com a mídia, né, e com as ideias de liberdades modernas, que eles têm aversão, ojeriza, a se falar simplesmente em tortura ou censura. Né. Mas eu dava esse exemplo. Imagine que um terrorista conseguiu colocar uma bomba no coração da cidade, e essa bomba vai ser detonada e vai matar 200 mil pessoas. Num determinado horário. Está lá programada para explodir naquele horário. E, de repente, a força policial consegue prender esse terrorista. Esse terrorista precisa dizer onde está a bomba e como se desativa a bomba. Agora, se ele não disser, a bomba vai matar 200 mil pessoas. O que se deve fazer com esta pessoa? Dar uma caixinha de bombom para ele dizer a verdade? Então tem que dar uma prensa no cara, tem que ser duro com o cara, entendeu? Então nessa situação a tortura se faz necessária. Auxílio presidiário. E não há nenhum país no mundo que não aplique a tortura. É evidente que se aplica. Em todas as partes do mundo se aplica a tortura. Não pense vocês que Israel, por exemplo, na guerra lá com Gaza, não está aplicando tortura com os palestinos. Não pense você, por exemplo, que lá na guerra da Ucrânia não está havendo tortura de ambas as partes. Então, tem certas questões de urgência, é necessário fazer-se algum mal para se extrair algum bem. Pode parecer absurdo dizer isso, mas visando o bem comum. Então, às vezes é necessário aplicar o mal em algum particular para que se consiga o bem maior, que é o bem comum. Este é o mesmo princípio da pena de morte. Por que se aplica a pena de morte? Porque se é justo aplicar a pena de morte. Um procedimento histórico, todas as partes do mundo, em todas as épocas, sempre se aplicou a pena de morte. Aliás, esse é um outro ponto que se acusa a Inquisição. Né? A Inquisição, como é que a Igreja Católica, que foi fundada por Jesus Cristo, ela defendia a pena de morte. A Igreja Católica reconhece que é um princípio de legítima defesa. E o princípio de legítima defesa não é reconhecido apenas pela Igreja Católica, é reconhecida por todos os estados do mundo, desde o princípio até hoje. Então, se a sua vida está sendo colocada em risco por algum malfeitor, você tem todo o direito de se defender, ainda que isso leve você a praticar o homicídio. Esse mesmo princípio deve ser aplicado ao todo. Então, se há uma ameaça de um particular contra todo o tecido social, contra o corpo social, é necessário que se elimine essa pessoa. É mais ou menos como uma gangrena na sua mão, que se você não extirpar esse mal, se você não amputar essa mão, ela vai se espalhar pelo corpo. Então, é melhor perder a mão do que perder o corpo todo. Então, esse é o princípio da pena de morte. E que se faz necessário, não é como diz hoje os estados modernos, que são contra a pena de morte, mas continuam aplicando a pena de morte pelos efeitos colaterais de negar a justiça pela aplicação da pena capital. Então, a Inquisição, lembrando, existiu numa época em que a pena de morte, a pena capital, era um procedimento normal em todos os locais. Então, se o prisioneiro cometesse um ato criminoso, ele deveria saber, desde o princípio, que ele estaria sujeito a essa pena de morte. E como eu disse no princípio, que os procedimentos de investigação, eles não eram perfeitos, como nós temos hoje, essa pena de morte
normalmente era aplicada em público, para que servisse de exemplo. E era aplicada em público e de uma maneira cruenta. E era uma maneira cruenta porque a vida das pessoas nesta época, na época antiga, na Idade Média, não era fácil. A vida era dura. As pessoas não tinham chuveirinho quente para tomar banho, não tinha ar-condicionado em casa, entendeu? Tudo era difícil, tudo era doloroso. Então, como é que você ia tratar um prisioneiro com afagos e carinhos? Não tinha que ser tratado duramente, mais duro do que a vida cotidiana. E por isso a aplicação do castigo era duríssima. Muitas vezes, horroroso. Então, por isso que os estados utilizavam esses métodos de tortura e de aplicação de pena capital, que são, de fato, a gente deve reconhecer, que são horrorosos. Realmente existiram. Existiram, sim. Mas não eram da Igreja Católica, tá certo? Não era a Igreja Católica, era dos estados. E os estados tinham a sua prerrogativa de exercer a sua autoridade. A Igreja fazia o que podia, mas a prerrogativa de aplicação da justiça do Estado competia ao Estado. A Igreja tinha a prerrogativa de julgar o clero. Então, a Igreja tinha a prerrogativa de julgar o clero, a Igreja tinha a prerrogativa de cuidar dos doentes, a Igreja tinha a prerrogativa da educação. Mas a justiça do Estado, a prerrogativa era do Estado. Por exemplo, se um rei sofresse um atentado, regicídio era um crime, considerado na época o pior dos crimes, quando lesa majestade, o pior dos crimes que se podia cometer era um atentado contra a vida do rei. A aplicação da pena de morte era duríssima. Era esquartejamento em praça pública. Então se amarrava os 4 membros, braços, pernas, em cavalos, e punha esses cavalos para correr em disparada, de modo que arrancava todos os braços e as pernas. Então e aí o que acontecia? As pessoas assistiam aquilo. E isso também servia como um alerta para que as pessoas não ousassem praticar tal coisa ou cometer tal crime. Tudo servia de um exemplo, E vale também a pena lembrar que havia todo um processo da Igreja antes de chegar nesse ponto, dessa tortura do Estado começar a agir como ele tinha prerrogativa. Enquanto estava sob a jurisdição da Igreja, enquanto o acusado estava sob a jurisdição da Igreja, ele estava bem. Ele estava bem. O problema é quando ele era contumaz, ou seja, ele persistia no erro, e aí sim ele ia para o Estado. E o Estado aplicava a pena. Lembrando um caso interessante, que é o caso de Santa Joana d'Arc. Santa Joana d'Arc foi queimada pela Inquisição. Não, meus amigos, Santa Joana d'Arc foi queimada por uma falsa Inquisição. Uma Inquisição, um simulacro de Inquisição, feito por bispos traidores da França e pelos ingleses, que eram inimigos da França na época. Então, tanto é verdade que ela sempre exigia ser julgada pela Inquisição verdadeira. Então houve, no primeiro momento, a Inquisição episcopal, que era de competência dos bispos locais. Depois isso acabou evoluindo para um sistema um pouco mais complexo, que foi a Inquisição Romana. E mais tarde, ali por volta do século XVI, nós vamos ter a Inquisição Espanhola. A Inquisição Espanhola é um caso mais específico, a Inquisição Espanhola e a Inquisição Portuguesa, porque tratavam mais da questão dos judeus falsamente convertidos. Então, por exemplo, se diz muito que a Igreja Católica, a Inquisição perseguiu os judeus. Não, isso é mentira. A Igreja Católica atuava, a Inquisição atuava na Espanha e em Portugal, porque os judeus se convertiam falsamente ao catolicismo e, uma vez convertidos, entre aspas, ao catolicismo, eles maquinavam e tramavam a destruição da sociedade cristã. Então eles representavam um perigo tanto para a Igreja quanto para o Estado. E foi nesse sentido que a rainha da Espanha, Isabel, pediu então que a Igreja autorizasse ter uma Inquisição na Espanha, sobretudo para cuidar dessas questões. E os judeus, os judeus de um modo geral, não conversos, não convertidos, foram
convidados a se retirar da Espanha, foram expulsos da Espanha, né, com todos os seus bens. Né. Mas a Inquisição não atuava sobre eles, atuava sobre os marranos. E os marranos eram judeus falsamente convertidos. Então, se você se batizou, se diz católico, então agora você está sob a jurisdição da igreja. Você vai ter que vir como católico. O mesmo se dava em Portugal, né, com os falsos convertidos, que eram chamados cristãos novos. E ainda assim, né, em termos de números, né, as inquisições anteriores, a romana, a episcopal, é uma quantidade muitíssimo pequena de execuções de pena capital, muitíssimo pequena. Todos os números são exagero dos protestantes. Milhares e milhares. Não, fala em milhões, tá? Fala em Inquisição. Na Inglaterra nunca teve Inquisição. A Inquisição atuava ali, né, naquele contexto ali da Europa Central. E esses números são sempre muito exagerados. Por exemplo, com relação à Inquisição Espanhola, que foi a que atuou mais eficazmente durante mais tempo, acho que foi cerca de 300 anos que durou a Inquisição Espanhola, um total de 2.000 pessoas que foram condenadas à morte. 300 anos. A Revolução Francesa, no governo do Robespierre, que foi 2 anos apenas, só em Paris, 3.000 execuções na guilhotina. Dá para comparar? E são esses que falam mal da Inquisição. Então veja você, 300 anos, 2.000 execuções. Quanto é que daria isso daí por ano, né? E a Revolução Francesa, em 2 anos de Robespierre, 3.000 execuções em Paris. Isso não tem termo de comparação. É ridículo. Então, toda a lenda negra contra a Inquisição foi criada a posteriori. Foi criada inicialmente pelos protestantes, né? E depois pelos iluministas. Então, tudo que se fala sobre a Inquisição vem dessas fontes aí. E como eles triunfaram na Revolução Francesa, né, então eles passam a disseminar as mentiras e os professores de história não estudam e ficam repetindo os slogans da Revolução contra a Igreja. Tanto repetir uma mentira, né, acabou se tornando uma triste verdade, né, toda essa história da Inquisição. E para concluir, não poderia faltar o grande final aqui, que é a questão do Galileu, né, se a Igreja realmente condenou Galileu, condenou à morte, proibiu a leitura de seus livros. Essa é outra lenda negra, né? Seria um outro vídeo, né? Porque realmente é muita coisa. Mas o processo do Galileu, né, foi muito usado também para se acusar a igreja de ser contra a ciência e tal, né, obscurantista e não sei o que lá, e é todo o contrário, né? Porque, embora se possa afirmar uma verdade, é necessário provar essa verdade. Então, não basta eu dizer, né, que se uma pessoa pular do 10º andar, ela vai cair, né, e vai se esborrachar no chão. Né? É necessário que eu diga que existe aqui uma lei da gravidade. Tá? Eu tenho que explicar o processo. Né? O caso do Galileu é mais ou menos parecido, né, guardado as proporções, porque ele afirmava, sim, que a Terra, que a Terra está imóvel. Né? O Sol está imóvel e que a Terra se move. É o chamado heliocentrismo, né? Que, aliás, não foi um princípio nem desenvolvido pelo Galileu, mas pelo Copérnico, que era um padre da igreja antes do Galileu, né? Porque o sistema que havia antes era o sistema geocêntrico do Ptolomeu, que era um sábio grego, né? E que funcionava muito bem, e funcionou muito bem, por exemplo, para as grandes navegações. Não era comprometedor acreditar que a Terra era o centro do universo, e que tudo girava em torno da Terra. O Galileu, baseado nas observações do Copérnico e nas observações que ele fazia de luneta, ele vai questionar isso e vai apresentar um outro modelo, né, cosmológico, no qual o Sol está fixo e as coisas estão em torno do Sol, girando. Muito bem. Só que o argumento que ele dava para isso era ruim, não era um argumento sólido. O argumento da escola em Roma, inclusive foi lá que ele, né, que se formou, e ele era muito amigo, inclusive do Papa na época, era mais sólido que o dele, embora, em princípio, fosse errado.
Mas o argumento da paralaxe espacial não é ruim, é como você ter, né? Aqui não vai dar para a gente mostrar bem, né? Você tem três corpos, né? Você tem três corpos, um corpo intermediário aqui e um corpo mais distante. Se você gira o seu ponto de visão com relação a esse que está mais distante, ele se altera. E esse era o argumento que dava à Igreja Católica, principalmente o São Roberto Bellarmino, para dizer que essa concepção de que a Terra está em movimento não se explicava pela paralaxe espacial. Porque quando você observa a posição das estrelas com relação à posição da Lua, se a Terra se move, essas estrelas teriam que se mover também. Isso não acontece. E o Galileu não tinha uma explicação para isso. Ele dizia que o que prova que a Terra se move são as marés. E não é verdade, não são as marés, né? As marés são consequência da força gravitacional da Lua. Não tem a ver com o movimento da Terra. Agora, por que a paralaxe espacial aplicada pela Igreja não estava correta? Mas isso só foi verificado com o pêndulo de Foucault, foi um aparelho que foi criado, né, já no século XIX. Ou seja, 300 anos depois do caso Galileu. 300 anos depois do caso Galileu foi que se verificou que o Galileu tinha razão. Mas o argumento que ele dava era ruim. A distância das estrelas com relação à Lua e à Terra são infinitamente, assombrosamente grandes. Na época de Galileu, não se tinha ideia disso, dessa imensidão que é o espaço. Por isso, né, que o Galileu também não alcançava o grau, né, de complexidade daquilo que ele estava apresentando. Então, o que a Inquisição fez? A Inquisição disse para ele o seguinte: olha, o que você apresenta como possibilidade, você deve deixar claro que é uma possibilidade, que é uma tese. No entanto, o Galileu escreveu um livro apresentando essa tese como certeza. E apresentava como certeza dando um argumento que era falso. Entendeu? Então foi nesse sentido que a Igreja condenou o Galileu. Agora, o Galileu foi condenado à morte. O Galileu foi condenado a uma prisão muito luxuosa, num palácio, né, onde ele viveu até o fim da vida dele. Então não houve tortura, não houve condenação à morte, não houve nada. Ele foi condenado simplesmente, né, porque ele afirmava uma coisa que em princípio tinha uma base, né, de realidade, mas a explicação era ruim. Se quiser, você pode cortar isso depois, mas deixa eu só perguntar, a curiosidade minha mesmo. Esse processo de acusação dele realmente entrou na Inquisição? Ele realmente acusado como herege? Qual é a relação disso, dessa parte toda cosmológica aí, relacionada à estrutura e tudo, com a alma? Perfeitamente. Então aí tem um historiador, né, chamado Pietro Redondi, não me recordo o nome exato, que escreveu um livro muito bom chamado Galileu Herético. Depois, quem quiser, se estiver interessado em ler, pode procurar na internet aí. Português? Tem português? Eu acho que não tem tradução. Seria bom que se fizesse uma tradução. E aí ele diz o seguinte, né, que por trás dessa história do heliocentrismo tinha uma coisa pior. Bom, de cara a gente vê a desobediência. De cara você vê a desobediência e também a ofensa ao Papa, porque no livro ele cria um personagem fictício lá, né, mas que evidentemente todo mundo sabia que era o Papa, né, que ele coloca como um idiota. Né. Então ele está chamando o Papa de idiota, né, de estúpido, de burro e tal. Mas quando na verdade o Papa, segundo esse autor, né, que faz muito sentido a tese dele, o Papa salvou a vida de Galileu. Porque, na realidade, o que Galileu apresentava era muito mais grave do que esse sistema heliocêntrico. Porque o sistema heliocêntrico ficava no campo da ciência, né, da especulação científica. Mas o Galileu, no fundo, ele professava uma crença em uma doutrina, sim, herética. E aí sim, né, a acusação seria por heresia, no caso religiosa, né, e sim ele estaria sujeito à pena de morte. Segundo esse autor, o que o Papa fez foi diminuir o caso, diminuir a gravidade do caso e tirar da esfera teológica para a esfera cosmológica. E assim ele foi julgado por esse caso heliocêntrico aqui, entendeu?
mas quando na verdade ele defendia a ideia, né, atomista, que é uma heresia antiga dos antigos gregos, que negava a transubstanciação. Em resumo, né, essa doutrina atomista era uma espécie de doutrina filosófica que o Galileu estava se utilizando para negar a transubstanciação. No momento em que o Concílio de Trento tinha acabado de declarar como dogma infalível, né, essa doutrina da transubstanciação. Então isso de fato era um problema. Se ele fosse pego nisso, ele seria condenado à morte, provavelmente. Né? Ele seria condenado por heresia, e aí sim seria levado a um tribunal. Entende? Então essa tese aí é bem interessante. Era a ponta do iceberg, então. Era a ponta do iceberg. E no final das contas é o que vai se dar na ciência moderna daí para diante. Entendeu? O senhor teria alguma recomendação para nós, assim, que tivemos uma educação... tivemos uma educação muito ruim, né, no que se refere aos conteúdos históricos. Hoje em dia as pessoas costumam deturpar tudo. Já estão mudando a língua portuguesa, né, por causa da ideologia de gênero. Daqui uns dias vão falar que 2 mais 2 são 5. A gente vai ter que acreditar e afirmar isso também, né? Então, uma das partes mais marcantes realmente é a história. Então, para nós, assim, que tivemos uma... Eu estou me considerando velha já, tá? Mas para nós que tivemos toda essa formação ruim, né, dos conteúdos históricos, realmente da história, do que realmente aconteceu. Números errados, né, informações erradas, dados errados. O senhor teria indicação para nós de algum livro, de alguma coisa que pudesse nos orientar, buscar a informação verdadeira, repassar também para os nossos filhos a informação verdadeira, para os nossos inscritos aqui do nosso canal também, as verdadeiras informações? Então, eu vou, né, puxar a brasa aqui para minha sala. Tem o meu curso de história lá no canal, Apostolado Glória de Maria, né, que eu trato muito bem desses casos todos. E, inclusive, também forneço uma boa bibliografia, né, sobre a verdadeira história. E também existem alguns canais na internet hoje que apresentam bons conteúdos, né, sobre isso. O senhor já fez um livro? Não, já estamos aí. Não, assim, eu tenho uma equipe de alunos que está fazendo transcrições das minhas aulas para montar um material didático de história. Que ótimo. E aí nós vamos ter um material escrito. Isso, as nossas crianças precisam, nós precisamos também. Agora, autor fundamental, né, o pai do padre Álvaro Calderon, né, o Rubem Goucher Calderon Goucher, um historiador católico. O próprio padre Álvaro Calderon tem bons livros e tem uma boa visão de história ligada, né, à teologia. Nos meus cursos de história eu vou fornecendo, né, bibliografia segundo os períodos da história, e fazendo essas distinções dos períodos da idade medieval, né, moderna, antiga. Né. Agora, o ponto de partida para entender, no meu caso, por exemplo, né, para entender a questão religiosa como sendo fundamento da história, é um livro que eu sempre indico, é o do Fustel de Coulanges, A Cidade Antiga. O Fustel de Coulanges era um francês positivista, isso não é bom, né, mas é melhor do que ser marxista, positivista. Mas ele tinha uma visão, né, do desenvolvimento histórico da civilização greco-romana sob o ponto de vista da religião. E entendendo a religião dos antigos, a gente entende os erros deles. E a gente entende também porque era importante ter a Inquisição. Né? Porque a Inquisição atua no momento em que havia se consolidado, né, a fé católica, e a fé católica ela se consolida pela revelação e pelo exercício da razão natural da filosofia grega. Então, essa conjunção histórica, né, do ápice da inteligência humana com os gregos e com a revelação, né, que se consuma com a vida de Nosso Senhor, essa junção dessas duas coisas, Santo Agostinho e Santo Tomás, tinham purificado, por assim dizer, a inteligência do homem. É claro que o pecado original, né, as feridas e as marcas do pecado continuavam, mas a inteligência do homem estava num patamar. Né? E aí as heresias elas vão minando, né, essa autoridade da inteligência, da razão.
Porque toda heresia, ela tem um fundamento irracionalista. É sempre contrária à razão. Se você for fazer um estudo sobre todas as heresias, você vai verificar que sempre elas são contrárias à razão. E uma pitada de orgulho, né? Sempre. Por exemplo, né, a heresia pelagiana, que é a que a gente tem hoje, né? O mundo moderno é uma espécie de neopelagianismo, né? Nega o pecado original. Ora, a negação do pecado original é uma coisa estúpida, porque é mais do que evidente que existe uma desordem no homem. A gente vê isso na criança fazendo pirraça. Né? E os pagãos tinham consciência de que havia uma desordem no homem. Né? E eles também atribuíam essa desordem no homem aos deuses também. Os deuses deles também tinham essas desordens. Né? Eram deuses carnais, ligados à luxúria e todos os pecados. Mas eram deuses que podiam praticar, segundo eles. Né? Se os homens praticassem, eram punidos. Mas é uma fuga, sabe, do bom raciocínio. Então, esse retorno do pelagianismo na Idade Moderna, dos humanistas, né, é uma falta de inteligência, no fundo é. Então, toda heresia ela é irracionalista, ela é contrária à razão. Se você estudar cada uma delas, você vai verificar isso. Então, é todo o contrário. Essa imagem da lenda negra de que os inquisidores eram homens supersticiosos, né, ignorantes, fanáticos, e que os acusados, né, de heresia eram homens sábios, é tudo o contrário. Na verdade, eles eram estúpidos e ignorantes. Por exemplo, acreditavam na pedra filosofal, por exemplo. Né? O que é a pedra filosofal? É a ideia de que há uma divindade no homem e o homem de pedra bruta vai se tornar uma divindade. É a mesma heresia maçônica. Por isso os maçons são chamados assim, pedreiros livres, né? Trabalhando a pedra filosofal. São estúpidos. E a doutrina católica expunha isso, jogava isso na cara deles. Tanto que eles não eram capazes de argumentar contra os inquisidores. Os inquisidores eram extremamente mais capacitados. Mas a lenda negra ficou, né? E vai passando, né? Por isso a importância aqui deste vídeo hoje, né? E também acessem o canal do professor Carlos Apostolado Glória de Maria. A importância da gente ter conhecimento dos verdadeiros fatos, buscar estudar, se dedicar a isso, né? Sair dessa comodidade que nós temos, de sempre ficar descansado, sempre ficar quieto. Não, a gente tem que rezar, o que ele falou muito interessante aqui no início sobre a batalha e a oração, a fé e obra juntos. Nós precisamos nos informar, precisamos estudar, precisamos conhecer. Existem muitos meios para isso hoje em dia, né? O professor Carlos citou aqui alguns livros, já temos um canal, vão aí acompanhando as aulas, buscando as transcrições no YouTube. Chega do católico ficar sempre com medo, né, de defender a igreja. Sim. Como se a igreja fosse responsável pelos maiores males. Não, mas tudo mentira. Né? Fake news contra a igreja. Vocês são capazes de desfazer todas essas mentiras. Basta estudar. Sim. Nós sempre costumamos muito citar as histórias dos santos, né, dos mártires, e imaginar como deve ter sido heróico, bonito, mas é nossa prática, né? Exato. Até onde nós vamos realmente para poder defender a Santa Igreja, o que nós temos para poder, o que nós temos de conteúdo, de conhecimento para poder passar para as outras pessoas. Isso é muito importante. Então, esse vídeo aqui está ótimo para aprender sobre muitas coisas. O canal do professor Carlos, que tem um conteúdo incomensurável de muitas coisas também. Então, eu queria agradecer muito ao professor Carlos por essa oportunidade, porque não mediu esforço para poder estar passando aí a verdade para cada um de nós. Agradecer pela sua disponibilidade e conte com nossas orações sempre. Eu não tenho palavras para agradecer. Realmente, conte com nossas orações de todo coração. Muito obrigada mesmo, de verdade, tá bom? E vamos sempre rezar pelo Senhor para que o Senhor continue sempre nos ensinando o que é mais correto. E eu vou rezar também para o canal da professora Maiane continuar levando a verdade a todos vocês. Amém. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Maiane. Eu que agradeço. Muito obrigado. Fique com Deus, Nossa Senhora. Salve Maria.